Olá, hoje eu vou ler para você o livro A Mão e a Luva de Machado de Assis. Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Capítulo 1. O fim da carta. Mas que pretendes fazer agora? Morrer. Morrer? Que ideia! Deixa-te disso, Estevão. Não se morre por tão pouco, morre-se. Quem não padece estas dores não as pode avaliar. O golpe foi profundo, e o meu coração é pusilânime, por mais aborrecível que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ela, é a de viver. Ah! Tu não sabes o que isto é? Sei, um namoro gorado, Luís. E se em cada caso de namoro gorado morresse um homem, tinha já diminuído muito o gênero humano, e Malthus perderia o latim. Anda, sobe. Estevão meteu a mão nos cabelos com um gesto de angústia. Luís Alves sacudiu a cabeça e sorriu. Achavam-se os dois no corredor da casa de Luís Alves, a Rua da Constituição, que então se chamava dos Ciganos. Então, isto é, em 1853, uma bagatela de 20 anos que lá vão, levando talvez consigo as ilusões do leitor, e deixando-lhe em troca usurários, uma triste, crua e desconsolada experiência. Eram 9 horas da noite. Luís Alves recolhia-se para casa. Justamente na ocasião em que Estevão o ia procurar, encontraram-se à porta. Ali mesmo lhe confiou Estevão tudo o que havia, e que o leitor saberá daqui a pouco, caso não aborreça estas histórias de amor, velhas como Adão, e eternas como o céu. Os dois amigos demoraram-se ainda algum tempo no corredor, um a insistir com o outro para que subisse, o outro a teimar que queria ir morrer, tão tenazes ambos, que não haveria meio de os vencer, se a Luís não ocorresse uma transação. Pois sim, disse ele, convém em que deves morrer, mas há de ser amanhã. Cede da tua parte, e vem passar a noite comigo. Nestas últimas horas que tens de viver na terra dar-me-ás uma lição de amor, que eu te pagarei com outra de filosofia. Dizendo isto, Luís Alves travou do braço de Estevão, que não resistiu dessa vez, ou porque a ideia da morte não se lhe houvesse entranhado deveras no cérebro, ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada, ou, o que é mais provável, por esses dois motivos juntos. Vamos nós com eles, escada acima, até a sala de visitas, onde Luís foi beijar a mão de sua mãe. Mamãe, disse ele, há de fazer-me o favor de mandar o chá ao meu quarto, o Estevão passa a noite comigo. Estevão murmurou algumas palavras, a que tentou dar um ar de gracejo, mas que eram fúnebres como um cipreste. Luís viu-lhe então, à luz das estearinas, alguma vermelhidão nos olhos, e adivinhou, não era difícil, que houvesse chorado. Pobre rapaz! Suspirou ele mentalmente. Dali foram os dois para o quarto, que era uma vasta sala, com 3 camas, cadeiras de todos os feitios, 2 estantes com livros e uma secretária, vindo a ser ao mesmo tempo, alcova e gabinete de estudo. O chá subiu daí a pouco. Estevão, a muito rogo do hóspede, bebeu 2 goles, acendeu um cigarro e entrou a passear ao longo do aposento, enquanto Luís Alves, preferindo um charuto e um sofá, acendeu o primeiro e estirou-se no segundo, cruzando beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando o bico das chinelas, com aquela placidez de um homem a quem se não gorou nenhum namoro. O silêncio não era completo, ouvia-se o rodar de carros que passavam fora, no aposento, porém, o único rumor era dos botins de Estevão na palhinha do chão. Cursavam estes 2 moços a academia de S. Paulo, estando Luís Alves no 4º ano e Estevão no 3º. Conheceram-se na academia, e ficaram amigos íntimos, tanto quanto podiam sê-lo 2 espíritos diferentes, ou talvez por isso mesmo que o eram. Estevão, dotado de extrema sensibilidade, e não menor fraqueza de ânimo, afetuoso e bom, não daquela bondade varonil,
que é apanágio de uma alma forte, mas dessa outra bondade mole e de cera, que vai à mercê de todas as circunstâncias, tinha, além de tudo isso, o infortúnio de trazer ainda sobre o nariz os óculos cor-de-rosa de suas virginais ilusões. Luiz Alves via bem com os olhos da cara. Não era mau rapaz, mas tinha o seu grão de egoísmo, e se não era incapaz de afeições, sabia regê-las, moderá-las, e sobretudo guiá-las ao seu próprio interesse. Entre estes dois homens travara-se amizade íntima, nascida para um na simpatia, para outro no costume. Eram eles os naturais confidentes um do outro, com a diferença que Luiz Alves dava menos do que recebia, e, ainda assim, nem tudo que dava exprimia grande confiança. Estevão referira ao amigo, desde tempos, toda a história do amor, agora malogrado, suas esperanças, desalentos e glórias, e, enfim, o inesperado desfecho. O pobre rapaz, que folheava o capítulo mais delicioso do romance, no sentir dele, caiu de toda a altura das ilusões na mais dura, prosaica e miserável realidade. A namorada de Estevão, é tempo de dizer alguma coisa dela, era uma moça de 17 anos, e, por ora, simples aluna professora no colégio de uma tia do nosso estudante, a Rua dos Inválidos. Estevão tinha visto, pela primeira vez, 6 meses antes, e desde logo sentiu-se preso por ela, até a morte, disse ele ao amigo, referindo-lhe o encontro, o que o fez sorrir de tão estirado prazo. Qualquer que ele fosse, porém, o prazo fatal daquele cativeiro, a verdade é que Estevão no mesmo ponto em que a viu logo a amou, como se ama pela primeira vez na vida, amor um pouco estouvado e cego, mas sincero e puro. Amava-o ela? Estevão dizia que sim, e devia crê-lo. Alguns olhares ternos, meia dúzia de apertos de mão significativos, embora largos intervalos, davam a entender que o coração de Guiomar, chamava-se Guiomar, não era surdo à paixão do acadêmico. Mas, fora disso, nada mais, ou pouco mais. O pouco mais foi uma flor, não colhida do pé em toda a original frescura, mas já murcha e sem cheiro, e não dada, senão pedida. Faz-me um favor? Disse um dia Estevão apontando para a flor que ela trazia nos cabelos. Esta flor está murcha, e, naturalmente, vai deitá-la fora ao despentear-se. Eu desejava que m'a desse. Guiomar, sorrindo, tirou a flor do cabelo, e deu-lhe. Estevão recebeu-a com igual contentamento ao que teria se lhe antecipassem o seu quinhão do céu. Além da flor, e para suprir as cartas, que não havia, nada mais obtivera Estevão durante aqueles 6 compridos meses, a não serem os tais olhares, que afinal são olhares, e vão-se com os olhos donde vieram. Era aquilo amor, capricho, passatempo ou que outra coisa era? Naquela tarde, a tarde fatal, estando ambos a sós, o que era raro e difícil, disse-lhe ele que em breve ia voltar para S. Paulo, levando consigo a imagem dela, e pedindo-lhe em câmbio, que uma vez ao menos lhe escrevesse. Guiomar franziu a testa e fitou nele o seu magnífico par de olhos castanhos, com tanta irritação e dignidade, que o pobre rapaz ficou atônito e perplexo. Imagina-se a angústia dele diante do silêncio que reinou entre ambos por alguns segundos. O que se não imagina é a dor que o prostrou, a dor e o espanto, quando ela, erguendo-se da cadeira em que estava, lhe respondeu, saindo, esqueça-se disso. Pois quanto a mim, disse Luiz Alves ouvindo pela terceira vez, esquecia-me disso e ia curar-me em cima dos compêndios, direito romano e filosofia, não conheço remédio melhor para tais achaques. Estevão não ouvia as palavras do amigo, estava então assentado na cama, com os cotovelos fincados nas pernas, e a cabeça metida nas mãos, parecendo que chorava. A princípio chorou em silêncio, mas não tardou que Luiz Alves o visse deitar-se na cama, estorcer-se convulsivamente, a soluçar, a abafar quanto podia os gritos que lhe saíam do peito, a puxar os cabelos, a pedir a morte, tudo entremeado com o nome de Guiomar, tão dálma tudo aquilo, tão lastimosamente natural, que enfim o comoveu, e não houve remédio senão dizer-lhe algumas palavras de conforto. A consolação veio a tempo, a dor,
chegada ao paroxismo, declinou pouco a pouco, e as lágrimas estancaram, ao menos por algum tempo. Sei que tudo isto há de parecer-te ridículo, disse Estevão sentando-se na cama, mas que queres tu? Eu vivia na persuasão de que era amado, e era ou talvez. Por isso mesmo não entendo o que se passou hoje. Ou o que eu supunha ser amor, não passava talvez de passatempo ou zombaria, talvez, interrompeu Luiz Alves, compreendendo que o melhor meio de o curar do amor era meter-lhe em brios o amor próprio. Estevão ficou alguns instantes pensativo. Não, não é possível, contestou ele. Tu não a conheces. É uma grave e nobre criatura, incapaz de conceber um sentimento desses, que seria vulgar ou cruel. As mulheres, já pensei se aquilo de hoje não seria uma maneira de experimentar-me, de ver até que ponto eu lhe queria. Escusas de rir-te, Luís, eu nada afirmo, digo que pode ser. Não admira que ela fizesse esse cálculo, um bom cálculo, nesse caso, todo filho do coração. A imaginação de Estevão desceu por este declívio de floridas conjecturas, e Luiz Alves entendeu que era de bom aviso não espantar-lhe os cavalos. Ela foi por ali abaixo, rédea frouxa e riso nos lábios. Boa viagem! Exclamou mentalmente o colega voltando a estirar-se no sofá. A viagem não foi longa, mas produziu efeito salutar no ânimo do namorado, adoçando-lhe as penas, circunstância que Luiz Alves aproveitou para lhe falar de 100 coisas alheias ao coração e diverti-lo do pensamento que o absorvia. Conseguiu o seu intento durante meia hora, e conseguiu mais, porque fez com que o colega risse, a princípio de um riso amargo e dúbio, depois de um riso jovial e franco, incompatível com intuitos trágicos. Mas, ai triste! A dor dele era uma espécie de tosse moral, que aplacava e reaparecia, intensa às vezes mais fraca, mas sempre infalível. O rapaz acertara de abrir uma página de Werther, leu meia dúzia de linhas, e o acesso voltou mais forte que nunca. Luiz Alves acudiu-lhe com as pastilhas da consolação, o acesso passou, nova palestra, novo riso, novo desespero, e assim se foram escoando as horas da noite, que o relógio da sala de jantar batia seca e regularmente, como a lembrar aos dois amigos que as nossas paixões não aceleram nem moderam o passo do tempo. A aurora para os dois acadêmicos coincidiu com as badaladas do meio-dia, o que não admira, pois só adormeceram quando ela começava a apagar as estrelas. Estevão passou a noite, a manhã, quero dizer, muito sossegada e livre de sonhos maus. Quando abriu os olhos estranhou o aposento e os objetos que o rodeavam. Logo que os reconheceu, despertou-se-lhe, com a memória, o coração, onde já não havia aquela dor aguda da véspera. Os sucessos, embora recentes, começavam a envolver-se na sombra crepuscular do passado. A natureza tem suas leis imperiosas, e o homem, ser complexo, vive não só do que ama, mas também, força é dizê-lo, do que come. Sirva isto de escusa ao nosso estudante, que almoçou nesse dia, como nos anteriores, bastando dizer em seu abono que, se o não fez com lágrimas, também o não fez alegre. Mas o certo é que a tempestade serenara, o que havia era uma ressaca, ainda forte, mas que diminuiria com o tempo. Luiz Alves evitou falar-lhe de Guiomar, Estevão foi o primeiro a recordar-se dela. Dá tempo ao tempo, respondeu Luiz Alves, e ainda te has de rir dos teus planos de ontem. Sobretudo, agradece ao destino o haveres escapado tão depressa. E queres um conselho? Dize. O amor é uma carta, mais ou menos longa, escrita em papel velino, corte dourado, muito cheiroso e catita, carta de parabéns quando se lê, carta de pêsames quando se acabou de ler. Tu que chegaste ao fim, põe a epístola no fundo da gaveta, e não te lembres de ir ver se ela tem um post-scriptum. Estevão aplaudiu a metáfora com um sorriso de bom agouro. 2 vezes viu ele a formosa Guiomar, antes de seguir para São Paulo. Da primeira sentiu-se ainda abalado,
Porque a ferida não cicatrizara de todo, da segunda, pôde encará-la sem perturbação. Era melhor, mais romântico pelo menos, que eu o pusesse a caminho da academia, com o desespero no coração, lavado em lágrimas, ou a bebê-las em silêncio, como lhe pedia a sua dignidade de homem. Mas que lhe hei de eu fazer? Ele foi daqui com os olhos enxutos, distraindo-se dos tédios da viagem com alguma pilhéria de rapaz outra vez, como dantes.